pensamos que ela é a mesma coisa que fé. A palavra esperança. No livro de 1 Coríntios, a Bíblia diz, no capítulo 13, que 3 coisas vão perdurar na eternidade: a fé, a esperança e o amor. A esperança é algo que já diz tudo. A pessoa está esperando. Ela espera que um dia as coisas mudam. E nessa esperança que ela tem, que as coisas vão mudar, ela muitas vezes fica sossegada, não se sacrifica e não luta por aquilo que ela busca. A esperança, muitas pessoas hoje têm feito pedidos a Deus, mas eles fazem baseados numa esperança. E eles esperam que Deus faça aquilo que Deus quer que eles o façam. Terceira palavrinha que eu queria compartilhar com os irmãos é a questão da confiança. O que vem a ser confiança? Confiança, ela está ligada ao relacionamento de uma pessoa com a outra, está ligada ao caráter daquilo que a pessoa fala e dispõe a fazer. Jeremias 17, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e que faz no braço dele a sua força. Mas a Bíblia diz ali que bendito é o homem que confia no Senhor e que faz do Senhor a sua força. Quando nós falamos que confiamos em Deus, é muito mais do que simplesmente nós termos esperança. Confiar em Deus é muito mais do que nós simplesmente manifestarmos a nossa fé diante de uma circunstância. Porque a Bíblia diz que Deus, o Todo-Poderoso, não é filho do homem para mentir. A Bíblia diz que Ele não volta atrás naquilo que Ele disse a nosso respeito. E que a palavra que sai da boca dele não voltará vazia. É o que diz Isaías 55:11. Antes lhe cumprirá aquilo que lhe apraz, o que Ele designou. E Deus começou a confrontar o meu coração no que dizia respeito a confiar nele. Fala para o teu irmão, confiança está ligada ao caráter. E é mais que fé. Diga isso aí. É mais que fé. E eu comecei a fazer uma avaliação, irmãos, do que vinha a ser realmente a genuína fé, do que vinha a ser realmente a questão de esperarmos uma coisa que um dia vai acontecer, e do que realmente seria ter confiança realmente na palavra escrita de Deus, na profecia recebida, de termos confiança naquilo que Deus fala. E a quarta palavrinha é crer. A Bíblia diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia diz o seguinte, Jesus falando para Jairo: não temas, creia somente. O crer está ligado a uma ação, é um verbo, é uma ação que depende de você e de mim. Promessas, como foi perguntado no início aqui na hora da ministração do louvor. Todos aqui têm promessas da palavra de Deus. Talvez você não tenha conhecimento delas, mas o fato de você ter a Bíblia aí na tua mão, você tem milhares de promessas a seu respeito. Em 1 Coríntios a Bíblia diz que em todas elas nós temos o sim e nós temos o amém de Deus. Em todas as promessas, diga para o teu irmão, você tem o sim, Você tem o sim e você tem o amém de Jesus. Aleluia. O Senhor começou a tocar o meu coração sobre o que Ele deseja fazer no meio da igreja. E eu comecei a pesquisar e a estudar e a vasculhar dentro da Bíblia tudo isso que eu estou tentando passar para os irmãos nessa noite. Aleluia. Existem algumas dimensões de fé que Deus quer nos levar. Porque existe aquela fé que é a fé para a salvação. Hoje lá na comunhão nós estávamos compartilhando dessa fé e eu comecei a ficar até emocionado perto dos irmãos. Porque eu comecei a lembrar de uma fé que ela me levou de uma maneira a tomar uma decisão por Jesus há 24 anos atrás. Existe aquela fé que eu me entrego para Cristo.
aquela decisão de querer Jesus. Mas muitos se perderam e têm se perdido no que diz respeito à fé da caminhada. Fala para o teu irmão assim: a fé da caminhada, ela é seguida de confiança no que Deus fala, e ela é seguida do crer, que é continuar na ação do que Deus falou. Existe uma fé hoje, amados, que é aquela fé, a primeira dimensão de fé que nós vivemos é a fé do apego às coisas materiais. É aquela fé do apego ao que eu tenho controle. Um exemplo: os israelitas, quando saíram lá do Egito, eles saíram numa fé muito grande, irmãos. Nós vamos para a terra prometida, lá tem leite e mel, lá a coisa vai ser tremenda. Deus disse que as águas descem das montanhas, os veios de água arrebentam-se no meio dos vales, tudo de bom e do melhor. Encheram-se de fé e seguiram Moisés. Lembremos que fé é a certeza e é a convicção, independente do que está em oposição a mim ou aquilo que me falta. Isso é fé. Eles iriam gastar menos de 20 dias para chegar na terra. 11 jornadas a Bíblia diz que seria. E eles gastaram muito mais para poder entrar na terra, e daquela geração entraram só 2. Qual a razão disso? A fé nas coisas naturais. Quando as coisas começaram a faltar no deserto, eles demonstraram que estavam apegados aos pepinos, às cebolas, eles estavam apegados ao ouro, aos ídolos, eles estavam apegados às coisas que eles podiam controlar. Esse tipo de fé, Deus começou a falar comigo. Existem pessoas que estão pesadas dentro da igreja, porque elas são apegadas no bem-estar somente, amados. Eu creio na prosperidade bíblica, prego isso, anseio por isso, busco isso, mas nós não podemos estar apegados de maneira veemente a ponto de nos descontrolarmos quando essas coisas não estão no nosso controle. Os israelitas se perderam no meio do deserto. Milhares deles, para não dizer quase que todos, morreram sobre as areias quentes do deserto, porque a fé deles era baseada naquilo que eles tinham em mãos, naquilo que eles podiam controlar. Esse é o primeiro nível de fé. E muitas pessoas deixam de buscar a Deus com intensidade. Elas talvez nem deixam a casa de Deus. Elas não deixam de ir nos cultos. Mas elas deixam de acreditar, de ter aquela certeza e aquela convicção que Deus vai mudar a sorte deles. Porque eles estão apegados nas coisas que eles pediram nas campanhas, nas coisas que eles pediram nas orações. E quando aquilo não acontece da mesma maneira que idealizou, eles se perdem, porque eles esquecem que tem 11 jornadas. Fala para o seu irmão: são 11 jornadas. Diga para ele. Fala para o teu irmão: são pelo menos 11 tratamentos que Deus vai trazer na sua vida. Fala para o teu irmão: são pelo menos 11. Fala para ele. 11 tratamentos. Tem uns que falam assim: pastor, você não sabe quantos eu já passei. São tratamentos, amados, aonde nós vencemos neles, não é nos que somos reprovados. A Bíblia diz que nós devemos ser obreiros aprovados. Paulo disse o seguinte: olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Sei estar contente na escassez e na abundância, na fartura e na necessidade. Passei por todas as coisas, por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitas vezes não só
irmãos, mas obreiros, líderes, são apegados às coisas que eles podem controlar. E quando isso é sangrado em suas vidas, eles se perdem. Eles se perdem porque estão apegados nas coisas materiais. Estão pesados, estão enraizados nesse mundo. Diga para o teu irmão, é hora de você ficar levinho na presença de Deus. Diga para ele. É hora de ficar levinho. Nós precisamos dos bens dessa vida, sim, mas nós não precisamos estar apegados a ele. Os irmãos lembram do jovem rico? Aquele que chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus disse para ele o quê? Conhece os mandamentos? Ele falou: todos, desde a minha mocidade, conheço todos. Jesus disse para ele quais seriam: não matarás, não roubarás. Ele falou: conheço tudo isso aí, Senhor. Conheço tudo. Jesus falou para ele: só te falta uma coisa. Fala para o teu irmão: só te falta uma coisa. Fala para ele: falta uma coisa. Continuar tendo certeza e continuar tendo convicção até ser aprovado no teste que Deus permitiu na nossa vida. Porque muitos estão repetentes. Muitos de nós ficamos repetindo as mesmas provas e perguntamos: por que eu não venço isso? Isso não muda na minha vida. Porque foi reprovado. Os israelitas foram reprovados. Somente 2 foram aprovados: Josué e Caleb. Voltando no jovem, Jesus falou para ele: só falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, tudo, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Ele estava apegado nas coisas dessa terra. Diz a tradição judaica, que numa das invasões de Roma, uma das inserções de Roma sobre Jerusalém, aquele jovem que recusou vender o que tinha, dar aos pobres e seguir a Jesus, ele pegou o seu camelo carregado de ouro, prata, pedras preciosas, os seus linhos, todas as suas riquezas. Ele pegou a maioria das coisas que tinha e tentou sair de Jerusalém e escondeu atrás de um muro. Só que os romanos tinham uma habilidade de roubar muros para poder invadir e tomar as cidades, tomar as nações, os povos daquela época. E ele, atrás daquele muro, não viu quando uma legião romana derrubou o muro sobre ele. Diz a tradição que ele foi esmagado no meio das riquezas que ele estava segurando nas mãos. Ele perdeu muitas oportunidades: a de ser salvo, a de ajudar as pessoas e a de se tornar um discípulo de Jesus. Fala para o teu irmão assim: solta tudo que te impede. Fala para ele: solta tudo que te impede, antes que o muro caia sobre você. Que o muro caia na sua cabeça. Não basta conhecer os mandamentos, não basta reconhecer que Deus é bom, não basta ir até Jesus, não basta ter comunhão com Ele. Tudo isso o jovem rico fez. Não basta só isso. É necessário ter a real ação da certeza e a real decisão da convicção. Essa é a primeira dimensão de fé que muitos hoje estão vivendo. A segunda dimensão de fé é a dimensão da alma. O que pensamos, o que desejamos, o que sentimos. Muitos têm uma fé no Senhor, a fé deles funciona somente enquanto eles estão bem emocionalmente. Somente quando não tem angústias. Quando não há angústias, eles têm fé. Quando tem angústias, eles desabam. Quando não há controvérsias e resistências, a fé está acesa como uma lâmpada, como o sol do meio-dia. Mas quando começam as angústias, quando começam as controvérsias, quando começam os contratempos, eles olham ao redor e afundam. Lá em
Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos atravessar o mar. E eles estavam atravessando o mar e uma grande tempestade veio. E aí o que aconteceu? Jesus veio de uma noite de oração andando sobre o mar. E quando eles viram, pensaram que era um fantasma, a Bíblia diz isso. E Pedro, vendo, falou assim: se é o Senhor, me mande ter contigo sobre as águas. E Pedro desceu do barco. Fala para o teu irmão: Pedro teve fé para descer do barco. Teve fé para descer do barco. Teve fé para andar sobre as águas. Teve fé para andar sobre as águas. Mas não teve fé para permanecer no desafio. Por que Pedro afundou? Porque ele começou a olhar as forças externas, o vento, a pressão do diabo nas suas emoções. A alma dele começou a desqualificá-lo. Talvez algum comentário extra de dentro do barco. Os 11 que ficaram dentro do barco, conhecendo aqueles amados irmãos, eu acredito que Tomé deve ter dado uma palavra de ânimo forte. Judas, ele afunda. Judas, a gente falou a mão do bolso, eu vou falar, Tiago já era mais de oração, não, eu conheço Pedro. Ele vai conseguir. E assim por diante. Talvez dentro do barco alguns apostaram que ele permanecia e que ele iria afundar. Fala para o teu irmão: nesse exato momento, muitos homens e mulheres estão olhando para você. Alguns acreditam que você vai permanecer e outros acreditam que você vai afundar. Todos eles são os degraus para que você possa subir a escada do sucesso que Deus tem para você e para mim. Amém. Amém, Jesus. Pedro olhou a força do vento. Dos 12 irmãos, foi o único que teve coragem. Os outros 11 ficaram no conforto. Mas Pedro teve certeza e teve convicção de imediato. Mas quando ele pisou no desafio, ele demonstrou que aquela certeza e aquela convicção, ela vinha de um homem volúvel, de um homem que era levado pelo vento, de um homem que era levado pelos sentimentos. Fala para o teu irmão: não siga os seus sentimentos. Diga para ele: siga a fé. Siga a fé. Pedro seguiu os sentimentos. Desacreditou-se interiormente dele mesmo. Essa é a fé da alma, amados. É aquela fé que nós nos lançamos no ideal de Deus. E daqui a pouco, por causa das oposições, daqui a pouco por causa do que pensam a nosso respeito, daqui a pouco por que falam, daqui a pouco por aquilo que pensam que aprovam de nós. Quando nós não encontramos uma aprovação em alguém que nos desafia, muitos começam a afundar. Fala para o teu irmão: você não precisa de aprovação de homem nenhum. Fala para ele. Não precisa de aprovação de homem nenhum. Muitos começam a afundar quando um parente fala uma coisa, quando um irmão o desqualifica, quando o diabo diz que ele não pode, ele começa a acreditar naquilo e começa a afundar. Essa é a fé da alma. Nós não podemos permitir esse nível de fé. Esse nível de fé está no nível dos demônios. É aquele nível que os demônios bombardeiam. O diabo anda em vosso derredor procurando um para que possa tragar, para devorar. O diabo só mata, rouba e destrói aqueles que têm uma fé na alma. Aqueles que têm uma fé que depende do que sente, depende do que vê, depende do que ele realmente tem sabor. Quando ele perde, quando tudo fica sem forma e vazio, ele começa a afundar, porque ele dependia de estar bem. Um dia, no auge de uma crise que eu estava vendo no monte lá em Goiânia, eu estava subindo o monte e eu comecei a fazer a oração, que eu chamo ela da oração do afundamento. Eu comecei a subir o monte e falar assim: Senhor, eu como homem não consigo, não vou dar conta. E comecei a falar. Deus falou assim: nunca mais você diga que como homem você não pode. Nunca mais você diga que como homem você não pode. Porque o meu filho, quando foi para a terra, ele foi como um homem.
E o meu filho como homem suou sangue, o meu filho como homem foi rejeitado, espancado, ferido como homem. E ele permaneceu na fé. Nunca mais você fala isso. Irmãos, a minha lágrima, você já viu lágrima voltar de marcha ré? Parecia aqueles filmes quando eles voltam assim, sabe? Entrou para dentro do peito, novamente, eu não sei onde ela fica, ela voltou. E eu comecei a falar, eu como homem, a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo. Aleluia. Eu como homem, a Bíblia diz que eu sou nova criatura. Eu como homem, eu sou filho de Deus. Eu como homem, meu nome está escrito no livro da vida. Eu como homem, aonde eu pisar a planta do meu pé, Deus me dá por herança. Eu como homem, se eu colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Eu como homem, sou mais do que vencedor, pois não tem condenação, não tem culpa, nem a morte, nem a vida. E comecei a profetizar, mas eu como homem, terminei falando o que Paulo disse em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas. Diga comigo, porque o Senhor me fortalece. Aleluia. Nós não podemos nos deixar ser levados pela alma. Há 24 anos atrás, quando eu me converti, todo entusiasmado com o ministério, um apóstolo que edificou várias igrejas na África, pôs a mão no meu ombro e falou assim: meu filho, você tem chamado mesmo. Você tem potencial, mas guarda o que eu vou te falar. O soldado tem que acostumar com o barulho das bombas caindo do lado dele. Nunca as bombas parou de cair do meu lado. E não espera que com você vai ser diferente. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Como soldados, nós temos que blindar o nosso emocional com as promessas da palavra. Aleluia. Nós não podemos permitir que a nossa alma seja influenciada pelo que pensam, pelo que sentem e pelo que querem a respeito de nós. Nós estamos muito acima disso. Fala para o teu irmão, você está muito acima disso. Está muito acima disso. O terceiro nível de fé que a igreja tem praticado, e isso é perigosíssimo, é o nível de fé da confiança no homem. É aquela confiança exagerada no homem. As pessoas chegam a idolatrar alguns homens. As pessoas chegam a idolatrar outros homens. Eles estão bem quando fulano ora com ele. Se o pastor orar comigo, eu fico ótimo. Fala para o teu irmão, teu pastor é bênção. Fala para ele. Pastor é bênção. Mas o Supremo Pastor de Israel, aleluia, Pastor de Israel, é mais. Aleluia. Amém. As pessoas confiam no braço da carne. Fazem projetos e sonhos, e muitas vezes eles se frustram os sonhos porque ela colocou a fé dela no homem. Ela colocou a fé dela naquela companhia, naquele irmão, naquela aliança. Ela colocou a sua fé naquela suposta relação que ia dar retorno para ela. Isso aconteceu com Abraão e Ló. Ló se apegou ao sobrinho dele. E Deus deu promessa, foi para Abraão. Deus não deu promessa para Ló. Ló significa amargura, Giló. Fala para o seu irmão, Ló é Giló. Fala para ele. E Abraão se apegou nele. E quase que perdeu a oportunidade do seu ministério. Chega um momento que nós temos que definir a dimensão de fé que nós queremos. Nós não podemos nos apegar nos homens e fazer deles o nosso braço forte, o nosso sustento. Nós não podemos nos apegar nos homens, nas estruturas, como se eles fossem a palavra final da nossa vida. Aleluia. Nós não podemos nos apegar nos homens de maneira exagerada. Tem pessoas que vão para o médico e o médico volta falando: você está com tumor, você tem mais 6 meses de vida, e ele já volta comprando planta funerária. Ele já volta morrendo, porque um homem, um mortal, o qualificou para viver ou para morrer. Ele volta já confiando que a palavra do médico da terra é maior do que a do grande Jeová Rafá. O grande Jeová Rafá diz o quê? Eu irei e te darei saúde.
um tempo atrás, a minha esposa recebeu um diagnóstico do médico, um bebedouro, reumatismo no corpo inteiro. Ela chegou chorando em casa, eu falei assim, para, o que foi? Estou com reumatismo. Foi até engraçado o jeito que ela falou, irmãos. Eu falei, aonde? Ela falou, em todas as juntas do corpo. Eu falei, vem aqui. Coloquei a mão na cabeça dela e falei, Pai, a tua palavra diz que ela é templo do Espírito. Aleluia. E que o Senhor levou sobre si todas as maldições e doenças. Eu não aceito isso, eu sou o marido dela, e como sacerdote dela, eu analiso essa situação, e de acordo com o livro de Levítico, eu declaro que ela está purificada. Aleluia. Falei para ela, pode secar as lágrimas que Deus vai fazer a obra na tua vida. Por dentro de mim, irmãos, o diabo tentava afundar meu pé dentro das águas. Tinha hora que eu sentia que a água ia até no joelho. E o médico já passou hidroxicloroquina, caríssimo remédio. Começou a tomar esse remédio. E eu ia nos vídeos de remédio, ungia os comprimidos. Eu fazia todas aquelas loucuras que você nem imagina que nesse vídeo de remédio, irmãos. Passou-se o tempo, foi no médico, já em Goiânia. A médica falou assim, minha filha, o seu reumatismo piorou. Você agora tem lúpus no seu sangue. A Selma chegou em casa, irmãos, derrotada. Chegou em casa em prantos. Eu falei para ela, o que foi? A médica disse. Eu falei, o que ela disse? Que eu estou com lúpus. Eu falei para ela, você está com o quê? Ela falou, eu estou com lúpus. Eu falei, você está com o quê? Ela falou, eu estou com lúpus. Eu falei assim, interessante. Eu já conheço essa conversa. E a Bíblia diz que você está em Cristo. A Bíblia diz que você é nova criatura. A Bíblia diz, você não está entendendo. Eu falei, eu estou sentado com Cristo. Eu estou aqui e você está no chão. Você está no pó da serpente. E eu não estou aí. E eu declaro que você não tem lúpus. E começou aquela guerra, irmãos, porque a alma dela estava pegada na palavra do médico. Ela estava confiando na palavra do médico. Ela estava pegada naquela situação. E eu comecei a bombardear. E falei, a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si, tudo de novo, irmãos, tudo de novo. Não concordo com isso, não concordo com isso. O Senhor está com você. E comecei a profetizar. Eu falei, o homem não é maior do que a voz de Deus na sua vida. Eu sou a autoridade de Deus sobre a tua vida. E você tem que estar sujeita a mim e a minha fé. E no poder da minha fé você não tem lúpus. Ela começou a limpar as lágrimas. E ela entrou no mistério da fé. E ela começou a buscar a cura dela. E nós começamos a fazer os atos proféticos. Eu falei, Deus, eu quero que a minha esposa tenha cura. Eu não aceito isso, Pai. Eu não aceito que ela fique tomando hidroxicloroquina pro resto da vida. Eu não aceito que a minha esposa não possa se expor ao sol. Toda hora tem que ficar passando protetor solar. Eu não aceito isso. E ela começou a se revoltar com aquilo, irmãos. Começou a buscar a cura. Começou a profetizar. Começou a varar 3, 4 horas na madrugada profetizando a cura dela. Eu falei para ela, eu vou fazer um ato profético com você, eu gostaria que você se submetesse a ele. Ela falou o que é. Eu falei, espera que você vai ver. Comprei 7 garrafas de água no supermercado e joguei 7 gotas de azeite dentro de cada uma das garrafas e falei, bebe uma por dia e não pergunta nada. Você acredita? Ela falou, acredito. Eu experimentei um dia, irmãos, mas vai ser ruim lá para diante aquele negócio. Mas foi a fé que Deus gerou em mim. Fala para o teu irmão, não permita que a sua fé seja levada pelos homens. Não viva pelo que os homens decretam a teu respeito. Diz isso, seu irmão. Quando é o outro exame, eu perguntei para ela. Ela falou, tem que ir no médico. Ela foi. Ela foi no médico. E a médica falou, você nunca poderá deixar de tomar esse remédio. Ela me falou, eu falei, pois é, essa médica, ela está num nível inferior. Ela tem o diploma de medicina e eu tenho o diploma de filho do médico dos médicos. Aleluia. Você crê nisso? Não. Eu falei, então está determinada a vitória. O que 2 concordou na terra, acabou, não tem discussão. Marcou o próximo exame. E ela foi fazer o exame.
fez o exame, levou de volta para a médica. E a médica disse para ela assim: Selma, o que aconteceu com você? Você está limpa, sua pele está limpa, não tem mais manchas. O que você fez? Ah, doutora, eu creio em Deus e estou declarando a minha cura. Selma, você sabe que nunca mais você pode deixar de tomar esse remédio. Você está tomando remédio, Selma? E a minha esposa falou assim: eu não podia mentir porque eu sou crente. Eu desconversei o que ela perguntou do remédio. Porque um mês antes, irmãos, eu contava os comprimidos do vidro. Um mês eu fui lá, contei, tinha um número de comprimidos. No outro mês, o mesmo número. Eu falei: essa mulher não está tomando remédio. No terceiro mês, eu quis abrir a boca. O Espírito falou: não fala nada. Ela foi e falou para mim assim: faz 8 meses. O dia que nós profetizamos a cura, nunca mais eu pus um comprimido de hidroxicloroquina na boca. Aleluia. E ela deu o resultado, irmãos. Pegou o resultado que ela está completamente curada de lúpus, de reumatismo. Não tem mais nada, não tem mancha do corpo. E a médica não entendeu o que aconteceu até agora. A palavra de Deus está acima do diagnóstico dos médicos. Aleluia. Amém. Não estou mandando ninguém parar de tomar o remédio. Presta atenção. Eu sei o que nós fizemos para ela entrar naquela fé. Não faça nada que você não tenha certeza e convicção plena. Ela foi curada completamente de lúpus. E nós ficamos muito felizes dentro da minha casa. Porque as pessoas, quando ouvem isso, alguns falam assim: mas isso não tem cura. Para você não tem. Lá na rua 5, em Goiânia, no setor leste universitário, tem. Por que lá tem? Porque nós decidimos a ter a palavra de Deus acima da palavra dos homens. Aleluia. Fala para o teu irmão: não fique apegado aos homens. Fique apegado aos homens. Não fique apegado à aprovação dos homens. Fique apegado à aprovação. E não mova a sua vida Mova-se. pela fé que os homens têm. Desenvolva a sua própria fé. Quem quer ter a sua própria fé aqui, queridos? A sua própria certeza, a sua própria convicção, a sua própria confiança em Deus, o seu próprio crer, a sua própria ação. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé que nós falamos é algo que transcende. Esses 3 níveis de fé, eles estão ligados a esse mundo. Existe um 4º nível de fé, que é um nível de fé que nós somos forçados a entrar nele. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47, por favor. Existe um nível que Deus quer levar a nós, que é um nível de tanta certeza, de tanta convicção. É um nível de tanta confiança e de tanto crer em Deus, que tudo aquilo que tentarem falar, nos fazer sentir, não terá efeito algum. Isso não quer dizer que não vamos ser bombardeados. Coloca a sua Bíblia na cadeira e fica de pé um pouquinho comigo para nós orarmos. Eu sinto que Deus Ele quer nessa noite mexer conosco. Eu queria que você saísse do seu lugar, não pode ter pessoa do teu lado, e orasse com uma pessoa por 1 minuto. Você vai orar com o seu irmão por 1 minuto, com outra pessoa. Você vai colocar as mãos nele e vai declarar a bênção de Deus na vida dele de uma maneira totalmente nova. Coloque a mão sobre o seu irmão agora e ore com ele. Alamarama
Oh Deus, Espírito, deixa ele Abre o céu sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Envolve-nos, ó Deus, nessa noite. Levante a sua mão comigo, só um minuto, querido. Você que já orou, levante a sua mão comigo. A Bíblia diz o seguinte: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fiz o Moisés, assim eu serei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. É o que a palavra de Deus diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. As portas do inferno não vão resistir à sua vida. Deus te colocou numa posição em Cristo que não há como dar errado. Ele não vai impedir que nós tenhamos ataques, tenhamos combates, mas Ele te colocou numa posição em que em todas as coisas você é muito mais do que vencedor. Em todas as coisas você é mais do que vencedor. Começa a acreditar nisso e a declarar isso agora. Fala, eu sou mais do que vencedor. Eu estou sentado com Jesus. Eu posso tudo e todas as coisas. Eu não dependo dos homens me aprovarem, eu dependo da aprovação que Deus me deu, me chamando e me colocando na obra dele, me salvando. Eu não dependo do que as pessoas, do elogio das pessoas, do olhar de aprovação. Eu dependo simplesmente do chamado e da presença de Deus em minha vida. É o que a Bíblia coloca a teu e a meu respeito, querido. Aleluia. Aleluia. Veja comigo aqui em Ezequiel 47. Existe um quarto nível de fé, de confiança, que ele não depende da minha resposta a Deus. Depende da fé que Deus tem em mim. Depende de Deus ter me escolhido. Alguns homens e mulheres escolhem as batalhas que eles querem entrar. Outros são escolhidos pelas batalhas do reino de Deus. Alguns de nós, aqueles que querem o mais de Deus, eles sempre serão forçados um pouco mais. A Bíblia diz que é Deus que gera em nós o querer como o efetuar, o realizar. Deus nos chamou e Ele fará abundantemente além daquilo que cremos, daquilo que buscamos, daquilo que pensamos. Ele o fará por quê? Porque Ele acreditou em você de tal maneira, como diz João 3,16, que Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que você e eu tivéssemos a vida eterna e não viéssemos a perecer. Deus liberou toda a sua fé, porque a Bíblia diz lá em Romanos 4,17 que Deus ele tem uma fé particular. E essa fé é a fé que chama a existência o que não existe como se já fosse. É aquela fé que nos faz pai de multidões. Ele chama o que não existe como se já fosse.
fosse. Existe uma dimensão de fé que quando nós estamos em Cristo, nós estamos entrelaçados em Deus, eu e o Pai somos um, e aquele que está em mim está com o Pai, e aquele que está no Pai está em mim. Lá em 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se ajuda com o Senhor é o Espírito com Ele. Nós nos tornamos um com o Pai, um com o Filho. E nós temos que estar prontos a permitir que Deus nos tire do comodismo, que Deus nos tire dos lugares confortáveis, e que Deus nos tire do anonimato para poder nos levar para as grandes conquistas dele. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus se esvaziou, se humilhou e teve uma morte de cruz. Como homem, ele passou por tudo isso que nós enfrentamos aqui. Ele passou por tudo isso que nós enfrentamos aqui. E no início do ministério dele, lá em Lucas capítulo 4, em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, depois que Jesus foi batizado, veio e batizou ele e o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo, o homem com o cântaro de água, lá de Marcos, Jesus disse: vão preparar a ceia e vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, segui-o, porque ele vos mostrará uma sala, um cenáculo mobilado, ali vocês preparem a ceia. Na cultura judaica, quem carregava cântaros de água eram as mulheres. Os homens não carregavam cântaros de água. Uma vez que isso foi quebrado, a Bíblia diz em João 7 que do nosso interior vai fluir rios de águas vivas, porque Jesus estava falando isso com respeito ao Espírito Santo. Acredita-se que aquele homem com o cântaro é uma figura da ação do Espírito de Deus que vai nos levar até a sala que já está preparada por Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar para nós. A Bíblia diz que aquele homem levou os discípulos lá e lá eles tiveram um relacionamento com Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito nos guiará em toda a verdade, Ele nos ensinará todas as coisas, Ele nos fará lembrar de todas as coisas, Ele nos levará às profundezas do coração de Deus, como está em Coríntios 2,9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus não as revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta, desce até as profundezas do coração de Deus, e Ele nos anuncia o que foi dado gratuitamente por Deus. O Espírito Santo, queridos, Ele quer nos levar a uma dimensão de fé, aonde as coisas acontecem com mais intensidade, até as profundezas de Deus. Fala para o teu irmão, Deus quer te levar nas profundezas dele. Nós podemos ficar no átrio, ou nós podemos entrar no santo lugar, ou nós podemos ir no santo dos santos. A geração que Deus vai usar é uma geração de profundezas. É uma geração que realmente, queridos, ela entra aonde o Espírito a leva. O Espírito Santo, o homem com o cântaro de água, ele quer fazer águas vivas fluir do seu interior e do meu. Ele quer nos levar como ele levou Jesus até o deserto e o deixou lá para que ele pudesse ser provado. Fala para o teu irmão, não tem crente mais que vencedor que não é provado. Fala para ele. Tem crente mais que vencedor que não é provado. Muitos são vencedores, estão nesse mundo. Muitos são vencedores. Você e eu que estamos aqui somos vencedores. Aleluia. Estamos aqui. Mas se você quer fazer parte daquela geração que é mais que vencedora, tem que deixar o Espírito Santo levar você e a mim para uma outra dimensão. E nessa outra dimensão, Ele vai nos levar em pleno deserto, aonde seremos tentados pelo diabo, aonde seremos provados pelo próprio demônio.
Fala para o teu irmão, um confronto espera os mais que vencedores. Fala para ele. Confronto espera os mais que vencedores. Sabe quando eu e você sabemos que estamos sendo provados exatamente pelos demônios? É quando nós sentimos o desespero bem pertinho de nós. Lembra que Paulo falou? Eu cheguei a ponto de me desesperar da vida, Paulo falou. Jesus suou gotas de sangue no auge do desespero da provação que ele estava passando. O Espírito Santo quer nos levar a uma dimensão nova, aonde lá é forjado os guerreiros mais que vencedores. Glória. Ele levou Jesus, fala para o teu irmão, ele levou o Filho de Deus, fala para ele. O Filho de Deus. Pergunta-se para ele, você é Filho de Deus? Filho de Deus. Então levanta a mãozinha, vai assim. Fala assim, Espírito Santo. Espírito Santo. Só ora quem quer. Eu isso que eu vou falar, hein? Espírito Santo. Espírito Santo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Pode baixar a mão. Fala para o seu irmão. Morreu. Fala para ele. Morreu. Para sairmos de sermos simplesmente vitoriosos, para sermos mais que vitoriosos, Ele vai nos levar em situações aonde será exigido de nós uma fé que não seja sentimental, aonde será exigido de nós uma fé que não é apegada às coisas, aonde será exigido de nós uma fé aonde nós entendemos que os homens não podem nos dar nada. E Jesus foi provado nisso tudo ali no deserto. Ofereceu riquezas para ele. Ofereceu para ele a oportunidade dele fazer a pedra transformar em pão. Ofereceu para ele confiar no próprio demônio do que confiar em Deus. Tudo isso foi oferecido para ele. Quando nós chegamos aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 47, nós temos aqui um retrato claro de quando Deus quer nos usar. A cruz, irmão, significa renúncia. A cruz não significa conforto. Uma vida de renúncia é uma vida onde nós permitimos Deus pegar na nossa mão, o Espírito Santo, nos levar diante de pessoas que vão nos humilhar, vão nos ferir, bater na cabeça, enfiar a lança, arrancar sangue, tomar o nosso manto, tomar Jerusalém, como Absalão fez com o pai dele. Mas fala para o seu irmão assim, uma vez que você for provado e provar que é diferente. É diferente. Tudo que foi levado teu voltará para a tua mão. Diga para ele. Foi levado teu. Voltará para a tua mão. O diabo acusou as pessoas para tentar desestruturar Jesus. Ele usou as pessoas para poder tentar desestruturar Jesus. Se somos filhos de Deus, a Bíblia diz o seguinte: vinde a mim. Mateus 11, 28. Aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Em 1 João 2,6, a Bíblia diz assim: aquele que está em mim deve andar como eu. Fala para o teu irmão: andar como eu andei. Se você é filho, saiba o seguinte: a aprovação na sua vida só termina na hora que você chega no céu. Fala para o teu irmão: só a hora que você chegar no céu vai acabar a aprovação. A hora que chegar lá. Antes disso, irmão, fala para ele assim: pode abastecer o tanque de fé, que não vai diminuir nada. Fala para ele. Abastece o tanque. Sabe por que não diminui? Os mais que vencedores estão sempre querendo conquistar mais. Aleluia. E para cada conquista existe uma batalha com demônios qualificados para tentar Existe um preço. nos inserir dentro de nós as coisas fáceis. Por que o diabo chegou para Jesus e disse: tudo é meu, te dou, porque foi entregue. Prostra, me adora, faz isso, faz aquilo. Ele queria facilitar para Jesus não sofrer. E muitos filhos de Deus estão buscando vida cristã fácil. Fala para o seu irmão: não tem vida cristã fácil. Não tem vida cristã fácil. Fala para ele: se pregar vida cristã fácil para você é mentira. Fala para ele. Se pregar cristã fácil é mentira. Porque faz 24 anos que eu sou crente e só tem 8 meses que eu tive sossego. Os outros 23 anos e 4 meses, irmãos. A fornalha de fogo já acendeu 7 vezes, não sei quantas vezes.
Porque aquilo que Deus disse para mim, esses dias eu estava angustiado, irmãos, agoniado. E aí Deus falou para mim desse jeito, depois que eu terminei uma campanha: você quer um crescimento na igreja sustentável ou fácil? A minha alma deu um grito lá do fundo assim: fala que é fácil porque você está cansado. Aí eu falei: Deus, o senhor sabe que não era isso que eu queria não, né? É ela que está falando. Eu falei: Deus, o senhor sabe que eu estou cansado, que eu preciso de um monte de coisa, mas eu quero um crescimento sustentável. Ele falou: vai demorar só um pouquinho. Eu falei: eu tenho outra escolha. Ele falou: não. Se eu fizesse o crescimento fácil, ele ia encher a igreja do jeito que eu queria, porque ele me deu a opção de escolher. Fala para o teu irmão: cuidado com as coisas fáceis. Abraão, 24 anos orando para vir o filho da promessa. O filho da promessa orou 20 para a esposa engravidar. Isaac, pelo menos 20 anos para poder ter a esposa que ele queria e juntar todas as riquezas. Caleb, 45 para poder pegar o melhor da terra. Davi, 24 anos para poder sentar no trono. Fala para o teu irmão: você tem coragem de deixar o Espírito Santo te levar? Coragem. Porque quando ele nos leva, queridos, ele nos leva para as profundezas de Deus. E uma vez que nós chegamos nas profundezas de Deus, nós vamos ter que citar Gálatas 2:20 no café da manhã, no almoço, na janta e a hora de dormir. Gálatas 2:20 diz o seguinte: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se nós queremos deixar o Espírito Santo nos levar, nós vamos ser tratados pelo menos 40 vezes. Fala para o seu irmão: pelo menos 40 vezes você vai ser tratado. 40 vezes. E foi o número de dias que Jesus ficou no deserto, irmãos. Fala para o teu irmão: 40 dias de tentação. Fala para 40 ele. dias de tentação. Nunca mais peça para Deus te tirar de uma situação que está te desafiando. Peça para Deus te ajudar a passar por ela. Mesmo que você queira abandonar tudo, chutar o balde, o pau da barraca, mesmo que você queira sair doido, arrancando os cabelos, se porventura ainda tiver, fala: Deus, me ajuda a passar. Olha o que acontece aqui no Ezequiel 47, aqui, irmãos. Capítulo 47, verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar. Presta atenção no que diz a palavra: que um homem foi até Ezequiel, isso em visão, um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Quando ele mediu 1000 côvados, ele pegou Ezequiel e me fez passar. Ele não chegou para Ezequiel e falou assim: ó, que tal você entrar nas águas aí? Deus tem um governo bom para você do outro lado lá. Foi isso que foi falado, irmãos? Me fez passar. Fala para o seu irmão: a fase da sua vida daqui para frente, fala para ele, é Deus te puxando pela mão mesmo sem você querer. Fala para ele. Deus vai violar o seu livre-arbítrio? Não, mas Ele vai pegar todas aquelas orações que você fez no momento de quebrantamento, que você entregou tudo que sou, tudo que tem, todas aquelas orações que você disse que não valia nada, que o Senhor era tudo. Quem já fez essas orações? Deus guardou elas numa caixinha que Ele tem debaixo do trono. Fala para o seu irmão: chegou a hora de Deus te passar para o outro nível de fé. Fala para ele. E para passar para esse novo nível de fé, Ele vai nos convencer que esse homem que tinha o cordel de medir, que pegou Ezequiel pela mão e o fez passar, a Bíblia diz que ele nos convencerá do pecado, e que ele nos guiará, e que ele nos ensinará. O Espírito Santo, ele tem a função que esse homem aqui em Ezequiel teve, de nos conduzir, e ele vai nos forçar, não porque não queremos, mas porque eu creio que cada um de nós que estamos aqui não estamos brincando de ser crente. Quantos não estão brincando de ser crente aqui, irmãos?
com todos os seus limites. Deus tem paciência com você e comigo. Com todas as nossas deficiências, Deus tem paciência conosco ainda, porque Ele nos vê perfeitos em Cristo. Esse homem aqui pegou Ezequiel e o fez passar 1000 côvados, trouxe ele na margem do rio e levou ele 1000 côvados para dentro d'água, levou ele dentro de uma medida muito grande. Fala para o teu irmão assim: o Espírito Santo vai começar a te arrastar para um novo nível. E aqueles 1000 côvados, as águas davam nos tornozelos, amados, bem aqui. Isso é o início da fé, aquele início do projeto. É quando eu entro, eu estou na fé, eu estou no projeto, eu creio que Deus vai fazer, eu tenho meu ministério, comecei a dizimar e ofertar, nós estamos no controle. Mesmo o Espírito Santo levando-nos naquele nível aonde nós ainda podemos decidir alguma coisinha. É quando as águas dão ainda pelos artelhos. A nova dimensão de fé, Deus vai nos levar para as profundezas dele. E o homem aqui então levou Ezequiel e as águas davam no artelho dele, bem aqui. Mediu mais 1000. Verso 4: e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Eles já entraram no rio, a água foi subindo da canela e chegou bem aqui no joelho. Já não estava correndo, já não estava com tanta pressa. Você já viu quando alguém recebe uma profecia? Eu já fui novo convertido e eu sei como que é. O dia que eu recebi a primeira profecia: eis que eu formarei em ti um coração de pastor. Meu irmão, no outro dia eu já estava com uma bolsa, uma bíblia dentro, um vidro de azeite, já estava louca na cidade, pregando, expulsando demônios, viajando para a região. E na minha infantilidade, até tentando ensinar pelos meus pais na fé. Os que entenderam, me acolheram e me orientavam para mim não dar cabeçada. Mas houve alguns que me abandonaram, me empurraram para os leões, mas tudo bem. Amados, quando as águas chegam nos joelhos, nós já não corremos mais. A caminhada já tem que ser mais lenta. Água nos joelhos diz a um nível de entrega aonde o nosso 00 vai ter que estar constantemente na presença. Se você e eu queremos aquele nível de profundeza em Deus, aquela dimensão em Deus, que as coisas vão acontecer, porque Ele delibera na nossa vida, nós temos que amadurecer a nossa fé numa vida de oração que transcende a oração pelo café, pelo almoço e pelo jantar. Aleluia. É um nível de oração onde você vai se entregar mais a Deus. Seja em oração em línguas, seja na intercessão, seja no que for, mas nós temos que ter um nível maior. Aleluia. Quantos desanimam, entram correndo e aquela coisa daqui a pouco ele já está cansado. Por quê? Ele pegou a promessa, mas não encaixou na promessa a palavrinha oração. Irmãos, crer em promessa e não orar por elas é a maior furada que existe. Porque você crê na promessa, você não se consagra por ela, não morre por ela, não vai dar certo. Abraão teve que morrer, teve que permitir que morresse alguma coisa dele para ele ter a promessa. Deus mandou, falou: mata o filho. Ele, quando foi matado, Deus falou: não faça. Mas Deus pediu que alguma coisa aconteça. Jesus, para conquistar o mundo, Deus teve que permitir que o pecado o matasse. E nós temos que morrer. E nós morremos é quando oramos. Porque a oração quebra o nosso orgulho, a oração nos coloca na dependência de Deus. E ele mediu mais 1000. E as águas agora não davam mais nos joelhos. As águas estavam dando pelos lombos aqui. Já estava com a água aqui nas costas. Isso diz respeito à vida de cruz, a vida de renúncia. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. É aquele momento em que eu permito a outra face levar um tapa. É aquele momento em que eu dou a túnica. É o momento em que eu ando a segunda milha. É aquele momento que eu perdoo, não porque eu gostaria de perdoar, mas porque Jesus mandou perdoar. Fala para o seu irmão que Jesus manda, acabou. Fala para ele.
Quando acabou. Essa é as águas dos lombos, a nova dimensão de fé, a geração que vai conquistar coisas que ainda não conquistaram a nível de conversões, a nível de bênçãos materiais, é a geração da renúncia. Só que nós só sabemos o que é realmente renunciar, irmãos, quando chega o momento. Pregar sobre isso é bonito, mas renunciar e amar e perdoar 70 vezes 7 é complicado. Esses dias eu pensei que eu tinha perdoado uma pessoa. Irmãos, na hora que eu vi ela, as minhas vísceras por dentro virou assim, o meu corpo começou a pinicar inteirinho na hora que eu vi a pessoa. Eu falei, Deus, a coisa está feia dentro de mim ainda. Eu tomo outra posição, Deus, agora, e eu renuncio e perdoo de vez. Isso é cruz. É quando eu faço não o que eu gosto ou o que eu quero, mas o que Ele pede, o que Ele manda. As águas dos lombos. E esse homem, ainda segurando na mão de Ezequiel, mediu mais 1000. E era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que não se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar, águas profundas, um rio que você não consegue atravessar. O que você acha que vai acontecer com essa pessoa? Vai afogar, vai morrer. Esse é um plano de Deus para as nossas vidas. Que toda a nossa natureza terrena seja mortificada. E nós só vamos ser mortificados para podermos liberar o avivamento que está dentro de nós, liberarmos a dimensão de fé que opera milagres, a dimensão de fé que restaura, a dimensão de fé que converte vidas, quando nós entrarmos na morte. Antes de Jesus morrer na cruz, antes de Jesus entrar nas profundezas de Deus, Ele tinha 120 discípulos. A coisa apertou um pouco mais e ficou 70. Depois apertou um pouco mais e ficou quantos? 12. Fala para o seu irmão, ficou 12. Depois apertou um pouco mais, ficou quantos? 11. Correndo de lado assim, Pedro, olhando assim, correndo de lado, porque os outros 11 tinham, ó. Apertou Pedro um pouco mais, com quantos Jesus ficou? Nenhum. Presta bem atenção. Até Deus virou a face para ele, por causa do nível de pecado que ele estava assumindo sobre si. Ele disse, lemar sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali era o homem Jesus sendo provado, sendo morto, por causa de uma promessa. O pai não podia interferir, porque Adão havia pecado na carne, entregado o reino desse mundo na carne. E para conquistar de volta, o último Adão, Jesus, tinha que sofrer na carne. Tinha que decidir honrar a Deus na carne. E Deus assistiu tudo de longe. Observou tudo de longe. Ele ficou só. Fala para o teu irmão, não se preocupe se você ficar só. Fala para ele. Não se preocupe se você ficar só. Você vai ser sepultado, fala para ele. Você vai ser sepultado. E se você for forte, no terceiro dia, Deus vai te ressuscitar. Deus vai te ressuscitar. Quantos querem ser ressuscitados por Deus? E para isso nós precisamos nos perder na adoração. Aleluia. Nós precisamos nos perder nas águas do Espírito. Mergulhar na presença do Espírito significa que Ele vai nos levar para a morte, para a mortificação da nossa carne, assim como Cristo morreu na cruz e agradou ao Pai a morte do nosso eu, do nosso axiômetro, a morte da nossa visão, a morte do nosso querer, a morte dos nossos sonhos. Quando tudo isso começa, meu Deus, queridos, a morrer, significa que nós estamos num processo aonde nós estamos quase lá. Porque quando nós perdemos aparentemente o controle, significa que Deus está entrando de uma maneira bem habilidosa, nos levando para uma nova dimensão. Jesus foi para o desespero na cruz, irmãos. Ele gritou e pediu água e deram vinagre para ele. Quando ele gritou, enfiaram a lança nele.
Mas ao terceiro dia, fala no seu irmão, ao terceiro dia, ele abriu as portas da salvação. Amados, Deus foi muito claro comigo. Você quer chegar onde eu falei que você vai chegar? Eu falei, quero. Ele falou assim, então você vai ter que morrer. Sua carne está muito viva. E o dia que eu vi essa pessoa, que eu falei para os irmãos que eu pensei que eu tinha já resolvido, que eu comecei quase a passar mal, irmãos. Eu vi que eu precisava voltar para o rio de água da vida e falar para o Espírito Santo, me afoga mais um punhado de vezes. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e isso é um detalhe interessante, não basta só nós morrermos, nós temos que ficar firmes para que o Senhor nos ressuscite, porque a hora que Ele nos ressuscitar, nós vamos voltar e assentar à direita de Deus Pai. Fala para o seu irmão, em Hebreus capítulo 1 diz que depois que Jesus morreu e ressuscitou e nos purificou do pecado, Ele sentou-se à destra de Deus nas alturas. Quantos querem estar à destra de Deus? Aleluia. Profeticamente nós estamos com Jesus. Mas governarmos como Jesus governou é um detalhe pequeno que nós temos que ser levados para essa morte. Porque lá nós vamos experimentar a falência das nossas forças. E Deus derramará o Espírito Santo sobre você e sobre mim. A tal ponto que se alguém relar nos nossos ossos ou na nossa vida, vai ser transformado como Eliseu transformava as pessoas mesmo depois da morte. Jogaram um morto em cima de Eliseu na cova, que estava morto, e ressuscitou. Por quê? Porque havia uma unção de Deus sobre ele, e a sua vida está impregnada desta unção. Depois disso, que Jesus ressuscitou, uma multidão de vidas começou a se entregar ao Senhor, a tal ponto que o homem que correu por trás e falou que não conhecia Jesus, na primeira pregação ele ganhou 3.000, na segunda 5.000 almas. A ponto daquele que perseguia a igreja, ganhou toda a Ásia com a pregação do Evangelho, o apóstolo Paulo. Uma igreja que ainda não experimentou essa dimensão de fé, ou uma pessoa que ainda não experimentou essa dimensão de fé, simplesmente ficará na contemplação. Simplesmente, queridos, ficará num estágio aonde as coisas vão acontecer de maneira muito pequena. Quanto mais nós estivermos no controle, quanto mais formos controlados pelas coisas naturais, controlados pela alma, quanto mais formos controlados pelos homens, quanto mais formos controlados por nós mesmos, menos nós experimentaremos da nova dimensão de fé. Nós vamos orar agora juntos. E o objetivo dessa oração, queridos, é que você e eu possamos permitir que o Espírito Santo grude na nossa mão, pegue na nossa mão e comece a nos levar por um caminho novo. Fala para o teu irmão, Deus tem um caminho novo para você. E esse caminho novo, queridos, é o caminho aonde Ele vai nos tirar do deserto e nos levar para o rio de água da vida. Mas o rio de água da vida mata a nossa carne, para que possamos ressuscitar e experimentar o poder da ressurreição, e uma multidão de pessoas possa crer em Deus, como elas creram em Deus através de Jesus. Fica de pé, por favor, para nós orarmos. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Feche os seus olhos por um instante. Sem querer pedir muito, se puder apagar um pouco das luzes, eu queria que os irmãos tivessem bastante privacidade. Você agora, esquece do seu irmão. Pode se ajoelhar, deitar, pode como você for se sentir bem. Mas eu queria que você agora se abrisse totalmente a Deus. Ele quer nos levar para um caminho de uma dimensão de fé nova. Uma fé
inusitada, uma fé. Oh, rebebe, malama, surie, bara, shibre, balama. Oh, ele canta, Hanai, Shinai, Reko, Rekeima, Deliba, Ezequiel às profundezas, aonde ele não podia nadar. Mas o Senhor é aquele também que o trouxe, como a palavra diz, depois me fez voltar. Me fez voltar às margens e eu encontrei árvores com grandes frutos. A terra que estava em maldição agora não tinha mais maldição. Porque no retorno do Senhor, quando o Senhor nos traz
o dia que Jesus foi provado no deserto e que ele voltou para o meio da humanidade, para o meio dos homens em Jerusalém da Galileia. Ele começou a dizer para os homens: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele começou a dizer para os homens: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles começaram a segui-lo. Quando Ezequiel foi trazido das profundezas das águas para a margem do rio, as árvores